Salmo de número 127, nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 5. Vamos ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos nesta hora mais uma vez por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que pode ser lida, Senhor, e pode ser pregada ao nosso coração nesta noite. E nós te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Afasta de nós, ó Deus, toda a incredulidade, afasta de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa atrapalhar, ó Deus, o entendimento da tua palavra aos nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, sempre tão presente no nosso meio, possa trazer, ó Deus, entendimento da tua palavra aos nossos corações. É isso que nós suplicamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, você já deve ter visto aí que o Salmo de número 127, ele tem a sua autoria, então, dada a Salomão. É um daqueles salmos, né, que nós encontramos aí, dos salmos de romagem, que a gente conhece o autor. É interessante que o Salomão, ao escrever esse salmo, ele colocou, então, uma marca, vamos dizer assim, né, um autógrafo nesse salmo, exatamente quando aparece aí no verso de número 2, e a palavra hebraica que aparece aí, Jedidia, é a palavra então que é traduzida para nós como amados. E é a mesma palavra que dá o nome que Salomão recebeu do próprio Deus, lá em 2 Samuel 12, o verso 20, de número 25. A ideia principal aqui deste salmo é que a vida ela não vale a pena sem a presença de Deus, mas quando nós damos lugar a Deus em nossa vida, de fato nós podemos descansar em suas bênçãos. Dito de outro modo, o tema central aqui deste salmo é que nenhuma atividade ou nenhuma obra humana para o reino de Deus, ou seja, qualquer outra coisa que nós possamos fazer sem Deus, será algo que trará êxito para a nossa vida. Se você prestar atenção na leitura deste salmo, você vai perceber então que o termo ou a expressão em vão, que tem o sentido de algo sem valor, ela aparece aí 3 vezes nesse salmo, nos versos 1 e 2. A gente vai ver daqui a pouquinho, inclusive, uma dessas expressões é traduzida de uma maneira diferente, mostrando exatamente isso para nós, que a vida sem Deus ela é vazia, ela é pura vaidade. Por mais que o homem empreenda os seus feitos, por mais que ele planeje, por mais que ele faça, sem a presença de Deus, tudo isso então se torna vazio, se torna algo vão, se torna pura vaidade. Salomão então vai mostrar isso nas 3 atividades que são apresentadas aí nesse salmo, que são a edificação, a segurança e o avanço da família. Esse salmo se torna bem interessante, vamos dizer assim, né, e bem vívido para nós, porque o autor deste salmo, como eu mencionei, Salomão, ele fracassou exatamente nessas 3 áreas aí, né? Se você perceber, por exemplo, né, no seu programa de construção do templo de Deus, você vai perceber que em algum momento ali ele acabou se desviando, fazendo algo contrário à vontade de Deus. Você vai perceber, por exemplo, que o reino de Salomão, ele acabou então sendo dividido entre os seus 2 filhos. Você vai ver que Salomão também vai
ser uma prova concreta para nós que os casamentos que ele contraiu negaram exatamente a ordem pactual do Deus de Israel. É bom também mencionar aqui, irmãos, de princípio, que o Salmo 127, ele não nos incentiva a nós cruzarmos os nossos braços e viver à custas dos outros. Porque de repente você vai dar uma lida no Salmo, né? E você vai perceber então essa expressão que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então alguém pode de repente interpretar que o salmista aqui está nos incentivando a nós cruzarmos os braços e ficarmos esperando com que as coisas caiam do céu. E não é nada disso que o Salmo ensina para nós. Em contrapartida então, quando nós entregamos verdadeiramente ao Senhor e procuramos viver de fato para a glória de Deus, Deus então na sua graça e misericórdia, Ele nos concede de fato coisas enquanto nós dormimos, dádivas muitas vezes que, se nós formos honestos conosco mesmo, nós saberemos que nós não teríamos nenhuma condição de conquistá-las, ainda que nós trabalhássemos arduamente para tê-las, né, para comprá-las e por aí vai. O Salmo, então, ele nos ensina essas verdades que eu acabei de mencionar aqui, quando ele descreve, então, 4 situações da vida. A primeira delas, a edificação de uma casa, nós vamos ver isso, a proteção de uma cidade. O Salmo também nos ensina algo nesse sentido, quando ele fala sobre o ganho do sustento, e por fim, então, quando ele menciona a formação da família. Então é sobre essas 4 situações aqui que o Salmo coloca diante de nós. Vamos olhar primeiramente então para o verso 1, quando Salomão então fala sobre a edificação de uma casa. Veja aí no verso de número 1, nós encontramos então ele dizendo o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Aqui então, conforme eu já mencionei agora há pouco, Salomão possivelmente estava falando da construção de uma casa, mas é bem possível também que Salomão esteja fazendo a referência da própria construção da casa de Deus. Uma vez então que o próprio Salomão havia recebido esta tarefa do próprio Deus, para que ele pudesse então construir o templo do Senhor. E se você voltar à história lá da construção do templo, você vai perceber então que Salomão, embora ele tivesse riquezas, embora Deus tivesse levantado pessoas hábeis para construir a casa de Deus, embora os povos vizinhos tivessem mandado artífices, madeiras, pedras preciosas, e o próprio rei Davi tivesse levantado todo o sustento para construção da casa de Deus, Salomão descreve aqui que, embora todo esse trabalho a respeito da casa de Deus fosse importante, ele está dizendo aqui para nós que se o Senhor não edificar essa casa, de nada será válido. Será tudo em vão. E esse princípio, então, irmãos, ele se aplica a qualquer construção ou qualquer projeto da nossa vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós vamos trabalhar. E é interessante aqui a maneira como Salomão traz esse contraste, quando ele usa aí os verbos edificar e trabalhar. O que ele está querendo dizer para nós é que se Deus não construir a casa, aqui não é um sentido figurado, né? O verbo tem esse sentido mesmo. Se Deus não edificar, se Deus não construir, em vão trabalham, em vão labutam, em vão se esforçam aqueles que estão edificando a casa. O que Salomão então está nos ensinando aqui, irmãos, é que todo o planejamento, todo o recurso, todo o labor para a edificação de uma casa é vaidade, é vão, é inútil se Deus não for o principal construtor. Então percebam, irmãos, que aqui já de início, o salmista então ele não está dizendo que nós não podemos edificar, nós não podemos construir, nem devemos planejar, mas ele está dizendo que se nós fizermos isso e não colocarmos Deus em primeiro lugar, tudo isso se torna inútil, tudo isso se torna vão. A
A segunda situação, então, que é mencionada aqui pelo salmista, está aí na continuação do verso de número 1, quando ele fala, então, da proteção de uma cidade. Novamente ele diz aí, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Novamente aqui o salmista coloca o Senhor como condição para que o empreendimento dê certo. Ele diz, se o Senhor, ou seja, a condição é que Deus esteja à frente disso daí. Se Deus não estiver na frente, novamente ele diz para nós que isso é algo vão. Novamente o contraste que é apresentado aí para nós está no verbo guardar e também no verbo vigiar. Notem que o salmista então afirma que não adianta vigiar cuidadosamente, que esse é o sentido, né, de vigiar, não é só passar o olho, mas é vigiar cuidadosamente se o Senhor não estiver à frente. O que o Salomão aqui, o salmista, está nos ensinando, irmãos, é que embora nós tenhamos que tomar as providências para guardar a casa ou para guardar a cidade, como por exemplo colocar alarmes no carro, ou colocar alarmes na nossa casa quando isso é possível, ou quando é possível fazermos seguros do nosso bem, trancarmos bem a porta da nossa casa. Salomão está dizendo que embora isso seja necessário, e a gente certamente faz isso, né? Ninguém viaja e deixa a casa aberta, ninguém sai do carro e deixa também as portas e as janelas do carro abertas. Nada disso então é suficiente se nós de fato não colocarmos o Senhor como prioridade em nossa vida. Não adianta trancar, não adianta fazer seguro se o Senhor não estiver à frente. Então, dentro disso, irmãos, o Salmo 127 e nem o restante das Escrituras são contras a nós sermos cuidadosos e então sermos também prudentes. Muito pelo contrário, nós somos admoestados a fazer tudo isso em nossa vida. Mas aqui nós temos a verdade de que se Deus não guardar a cidade, todo esse nosso cuidado, toda essa nossa vigilância, essa nossa proteção, de fato será em vão. Falando talvez de maneira mais prática, né? Não adianta nada a gente fazer a revisão do carro, não adianta nada a gente simplesmente pensar que porque fez essa revisão que a viagem vai estar segura. Nem adianta então nós pensarmos que a nossa casa está segura simplesmente porque ela é vigiada 24 horas ou porque tem um porteiro que inibe a entrada das pessoas, se nós não tivermos em mente de que é o Senhor que guarda todas as coisas. Embora então, irmãos, a revisão do carro deve ser feita e a vigilância da casa então deve ser mantida, o nosso coração então não deve estar nessas coisas. Não é isso que de fato deve trazer segurança ao nosso coração, é o que diz aqui o salmista. Embora essas coisas sejam legítimas, revisar o carro, vigiar a casa, colocar alarme, fazer seguro, tudo isso então é legítimo. Não são essas coisas que de fato garantem que tudo estará protegido. Por isso o salmista diz, de nada adianta vigiar cuidadosamente a cidade se Deus não guardar, se Deus não proteger, se Deus não estiver à frente. Em terceiro lugar, nós vemos então o salmista mencionando o ganho do sustento aí no verso de número 2. Percebam então, ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Pela terceira vez, então, aparece a expressão em vão, que é traduzida aqui para nós, né, no verso de número 2, como inútil. Salomão, então, já falou dessas necessidades que nós temos de dependermos de Deus na edificação de uma casa e também na guarda da cidade. Agora, então, no verso 2, ele menciona sobre a necessidade de dependermos do Senhor no que diz respeito aos nossos ganhos. Mais uma vez, irmãos, é importante a gente mencionar aqui, o salmista não está nos induzindo à preguiça, ele não está nos induzindo a termos uma vida mole,
Ele não está dizendo, então, que nós devemos ficar dormindo em casa, deitados, esperando, então, que as coisas de Deus caiam do céu. O que o salmista faz aqui no verso de número 2 é exatamente o contraste entre a pretensão humana e a providência divina. Notem então que a atividade humana está nessa frase aí. Ele diz: levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Enquanto isso, o salmista faz o contraste, trazendo então a providência divina na expressão que aparece aí: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Novamente aqui, irmãos, o salmista não está dizendo ou não está nos incentivando a vivermos uma vida de preguiça, mas ele está aqui exaltando que os nossos feitos, a obra humana, ela deve descansar então na providência de Deus. Ao comentar esse versículo, Calvino então ele diz que esse versículo traz duas importantes lições para nós. A primeira que Calvino vai dizer é que esse versículo então nos ensina a respeito então da certeza de que as dádivas que nós recebemos, elas vêm da mão de Deus. É isso que ele está dizendo. Olha, tudo que nós recebemos vem da providência, vem do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Uma segunda lição importante que Calvino tira desse versículo é exatamente o fato de que o nosso esforço deve ser um esforço diferente do esforço dos ímpios. Uma vez então que os ímpios vivem completamente dedicados na aquisição de bens, e eles fazem todos os esforços possíveis, e muitas vezes fazem esforços até mesmo além da sua própria capacidade, aqui então nós somos incentivados a termos um pensamento diferente dos nossos esforços, sabendo que, de fato, os nossos esforços, eles só encontram razão de ser na providência e no cuidado de Deus. A vida não é feita simplesmente de causa e efeito, mas da graça e da misericórdia de Deus, da providência de Deus sobre nós. Nesse sentido, então, irmãos, nós somos advertidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele menciona, então, a respeito da nossa preocupação excessiva, lá em Mateus capítulo 6, e também em João 6, 27. E nós somos encorajados pelo próprio Senhor Jesus Cristo a nós confiarmos tão somente na providência de Deus. Jesus então diz lá em Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nas palavras ainda do Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. É quando nós confiamos então na providência de Deus, que nós somos então livres da ansiedade. Jesus então diz que nós precisamos observar as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Jesus então pergunta, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Portanto, aqui, meus irmãos, o que Salomão tem em mente é que nós devemos começar os nossos empreendimentos, nós devemos começar a nossa vida, nós devemos começar os nossos planos, colocando Deus em primeiro lugar. Não é por causa dos esforços, embora os esforços façam parte. Não é por causa da dedicação, embora eles façam parte. Não é o tanto que você trabalha que vai trazer o resultado esperado, mas é a providência de Deus nas nossas vidas. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Por isso ele diz, Deus nos dá enquanto nós dormimos. E finalmente, irmãos, o Salmo nos mostra a respeito da formação da família. Veja aí os versos 3 a 5.
nós encontramos então o salmista dizendo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Duas palavras então devem chamar a nossa atenção aqui no verso de número 3. A primeira então é herança e a outra é galardão. O sentido de herança aqui é o mesmo que propriedade. Então, o que o salmista está dizendo é que os filhos são heranças, são propriedades de Deus. A outra palavra, então, que aparece para nós aí é a palavra galardão. A palavra galardão, então, ela tem um sentido de recompensa. Ela pode ser traduzida como salário, né? Isso é o galardão, é algo que você dá a alguém nesse sentido. O que o salmista então está dizendo aqui para nós, irmãos, é que os filhos, eles pertencem ao Senhor. Eles são propriedade de Deus, são herança de Deus. Mas Deus dá a cada um conforme a sua dádiva, como uma recompensa, como um galardão, como um salário a cada um de nós. Nós temos aqui então diante de nós um ensino muito simples, mas de grande importância para as nossas vidas. O que o salmista está dizendo então aqui, irmãos, é que os filhos não são obras do acaso. Deus dá a cada pessoa a sua parte, o seu galardão no que diz respeito aos filhos. O que o salmista está dizendo aqui para nós novamente, irmãos, desse contraste entre a atividade humana e a soberania de Deus, é que os filhos, eles não são dados simplesmente por causa da conjunção de um homem e de uma mulher, mas eles são dados pelo próprio Deus, como graça, como galardão, como recompensa do próprio Senhor. Então percebam, irmãos, como eu mencionei agora há pouco, embora esse ensino seja um ensino simples, ele vai de encontro à nossa cultura. Porque a nossa cultura, ela diz que os filhos é algo difícil, é algo trabalhoso, é algo que deve ser evitado. Ter filhos na nossa cultura é algo ruim, porque os filhos atrapalham a carreira, atrapalham os planos, danificam o corpo. Então a gente tem que evitar os filhos, é o que diz a nossa cultura. Mas a palavra de Deus diz para nós aqui então neste salmo, que os filhos são uma dádiva, são uma bênção, são um galardão vindo do próprio Deus. Veja então que a fim de expor com clareza essa bênção divina, ou seja, possuir uma descendência, Salomão então ele recomenda essa disposição virtuosa e generosa no que diz respeito aos filhos. Veja aí os versos 4 e 5 que o salmista vai dizer: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aqui então o salmista compara os filhos como um arqueiro que está bem munido, assim como um homem que também pode ser defendido com os seus filhos. Então ele compara os filhos a flechas, como uma espécie de uma defesa. O que o salmista está dizendo aqui, em outras palavras, irmãos, de maneira muito simples, é que aquelas pessoas que não têm filhos, ou que evitam ter filhos, ou dizem que não querem ter filhos, elas vão acabar viverem desarmadas, sem terem pessoas para defendê-las. Então, nesse salmo, os filhos são vistos como um tipo de defesa para os seus pais. Os futuros adversários, então, ao encararem os seus pais em casa ou nos tribunais, eles serão defendidos pelos seus próprios filhos, é o que ele diz no verso 5. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, os irmãos, imaginem a cena. Aquele pai, então, é chamado, não é, na porta da cidade, e ele, então, é chamado ali porque existe uma causa contra ele.
Os irmãos precisam entender que os tribunais naquela época funcionavam exatamente nas portas da cidade, não é? Não é como hoje, né, que tem um prédio, um fórum, mas era ali na porta da cidade, então, que você levava a sua causa, a sua demanda judicial, e existia ali na porta da cidade esses juízes, esses tribunais. Então imagine esse pai, né, sendo chamado à porta da cidade, e alguém então vai pleitear uma causa contra este pai. O pai então, que tem muitos filhos, ele pega os seus filhos então, e os seus filhos vão à porta da cidade, lá nesse tribunal, para que eles possam então ver exatamente qual é a acusação que pesa sobre este pai. Então os irmãos podem imaginar a cena, né? Aquele pai chegando com 10, 12, 15 filhos, rodeados por eles, e talvez o adversário daquele pai vai olhar, né, e vai dizer, ele não veio sozinho, né? Eu achei que eu estava mexendo com alguém solitário, estava mexendo com alguém que não tinha ninguém para defendê-lo, e agora então eu estou vendo que esse pai ele não está sozinho. É isso que o salmista está dizendo. Esse pai não vai ser envergonhado, ele não vai ser intimidado, ele vai estar rodeado pelos filhos que ele gerou na sua juventude. E agora esses filhos servem como defesa, servem como proteção. Aquele pai que sustentou os seus filhos na infância, agora pode desfrutar da defesa, da ajuda dos seus filhos com relação aos seus inimigos. É por isso então, irmãos, que o salmista faz essa comparação tão forte para nós. O pai é como um guerreiro e os filhos são como flechas na sua aljava, porque ele defende então os seus pais. Assim, meus irmãos, o salmista está dizendo para nós que os filhos, na vida de um pai, ele não é um peso, ou não são um peso, não são um atraso, mas força, são bênçãos de Deus, são instrumentos que Deus coloca nas mãos do guerreiro, para que ele não enfrente a batalha da vida sozinho. Por isso ele diz, os filhos são como a aljava, são como flechas na aljava, para proteger os seus pais. Nós podemos concluir, irmãos, afirmando que nas palavras então de Salomão, sem o Senhor não há construção que vale a pena. Sem o Senhor o trabalho é vão. Sem o Senhor a tarefa da sentinela não é garantida. Sem o Senhor a família não tem razão de ser. Se a casa precisa de alicerce, esse alicerce é o Senhor. Se a cidade precisa de proteção, essa proteção vem de Deus. Se a família precisa de filhos, é Deus quem dá os filhos. O Salmo 127, então, nos ensina, irmãos, claramente, que uma construção, os ganhos e a família perdem completamente o sentido de ser, se o Senhor não estiver à frente de cada um desses empreendimentos. O Salmo 127, ele aponta então para o Senhor Jesus Cristo. Ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, exatamente porque Jesus então é a razão principal de tudo. As Escrituras, elas revelam que Cristo tem a primazia, a supremacia, a centralidade e a autoridade sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste para que em todas as coisas tenha a primazia. Cristo tem primazia sobre a criação e sobre a história. O evangelista João vai dizer, no princípio era o verbo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo tem primazia na salvação, e não há outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo tem primazia na igreja. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Cristo tem primazia sobre tudo e sobre
todos, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Portanto, meus irmãos, ao olharmos para este salmo e pensarmos na edificação, no trabalho, na família, nós devemos nos lembrar que Cristo é muito mais superior e Ele está acima de todas estas coisas. Em outras palavras, sem Cristo, a edificação, o trabalho, a família são atividades inúteis, vãs, são pura vaidade. O apóstolo Paulo vai dizer, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, pois a ele a glória eternamente. Amém. O Salmo 127 também aponta para Cristo, quando ele nos lembra que Cristo está edificando a sua igreja. E como o Salmo 127 aponta, nós também somos como flechas nas mãos do próprio Senhor Jesus Cristo, em que Ele lança então para que nós possamos proclamar o Evangelho, possamos testemunhar acerca da graça e da misericórdia do Senhor. Que o Salmo 127 então nos relembre disso, de que sem Cristo Jesus, o nosso Salvador, nenhum empreendimento humano vale a pena. Diante disso, então, meus irmãos, eu quero finalizar trazendo 3 aplicações aqui para nós. A primeira delas, então, tem a ver com os nossos planos. Então, percebam, irmãos, que o Salmo 127, ele nos chama a uma reflexão profunda e necessária. Qual é a prioridade da nossa vida? Quem ou o que está à frente dos nossos planos? Talvez a resposta inicial que cada um de nós vai dar é a seguinte: pastor, Deus está à frente de tudo. Deus está à frente da minha vida, Deus está à frente do meu trabalho, certamente. Mas o que acontece, irmãos, na prática, é que nós trabalhamos além da conta. Nós fazemos escolhas e projetamos os nossos ganhos sem que, de fato, Deus seja a prioridade. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes nós afirmamos que nós não lemos a Bíblia e nem oramos porque nós não temos tempo. Nós dizemos que Deus é a prioridade, que Deus está em primeiro lugar, mas nós não assumimos cargos na igreja, por exemplo, porque nós dizemos que estamos ocupados demais. Nós muitas vezes fazemos do nosso trabalho simplesmente um meio de ganhar dinheiro, um meio de sustento financeiro, e nós nos esquecemos de que Deus nos colocou nesse trabalho para que nós sejamos, então, proclamadores do Evangelho de Cristo. Olha que coisa interessante, não é? Para nós refletirmos. Quando nós pensamos, por exemplo, em dar o melhor para a nossa família, não é? A gente sempre diz isso, né? Eu quero dar o melhor para a minha família, eu quero dar algo realmente importante para eles. O que é que muitas vezes nós pensamos? Nós pensamos nas coisas materiais. Nós pensamos nos bens materiais. Nós pensamos naquelas coisas que realmente nós queremos e que nós fazemos, então, como bênçãos para as nossas vidas. Nós nunca pensamos, então, em algo espiritual, de uma vida piedosa, de uma vida, então, consagrada a Deus. Quando nós pensamos, então, eu quero dar o melhor para a minha família, nós devemos pensar em dar a eles o Evangelho, a palavra de Cristo, uma vida piedosa e consagrada ao Senhor. Uma segunda aplicação aqui, irmãos, tem a ver com os pais. Notem então aqui, irmãos, que o salmista chama a nossa atenção a respeito da responsabilidade que os pais têm para com os seus filhos. Criar filhos não é algo temporário, não é algo simples, não é um passatempo. Quem tem filhos sabe exatamente como é difícil, como é árduo, como é trabalhoso criar filhos no caminho do Senhor.
Por isso, então, irmãos, nós devemos nos dedicar para que os nossos filhos possam crescer, especialmente possam conhecer a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos preocupamos com a educação dos nossos filhos, nós colocamos os nossos filhos em boas escolas quando isso é possível, nós nos preocupamos se os nossos filhos de fato estão aprendendo matemática, português, química, física. Mas nós muitas vezes não nos preocupamos se os nossos filhos estão aprendendo a respeito da palavra de Deus, se eles conseguem discernir a respeito da justificação, se eles conseguem compreender assuntos relacionados à palavra de Deus. Então notem que o salmista nos chama a atenção para isso, para que nós pensemos então a respeito dos nossos filhos, de como nós devemos criá-los, exatamente no sentido então de torná-los como flechas na mão do guerreiro. Esse salmo também tem uma palavra aos filhos. Percebam aqui então, irmãos, os filhos aqui presentes. Honrar os pais não é simplesmente um dever, é uma missão. Os filhos devem procurar defender os pais. Os filhos devem procurar meios, então, de ajudá-los, de sustentá-los, de guardá-los. Os filhos devem ser a proteção dos seus pais em momentos diversos da vida, especialmente aqueles filhos, aqueles pais, então, que vão se tornando cada vez mais idosos. O que nós vemos muitas vezes hoje, irmãos, são filhos que não querem cuidar dos seus pais. Os abandonam, deixam em asilo, simplesmente os deixam a cuidadores, porque não querem ter trabalho com seus próprios pais. Mas o salmista então nos chama os filhos a honrarem os seus pais. Não simplesmente dizer bença pai ou bença mãe, mas protegê-los, guardá-los, fazer o possível então para que eles não se tornem vergonha, para que os filhos não se tornem vergonha para os seus próprios pais. Sendo assim, então, meus amados irmãos, que Deus nos ensine a vivermos, então, a nossa vida na dependência de Deus, quer seja edificando, quer seja trabalhando, quer formando famílias que honram a Deus, para que nós possamos viver a nossa vida e que nós nos tornemos testemunha das bênçãos e das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta hora, te damos graças por Jesus Cristo, nosso Salvador, te bendizemos, ó Deus, por tua palavra que pôde ser ministrada aos nossos corações nesta noite, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, e que o Senhor, ó Deus, possa produzir os frutos que o Senhor mesmo deseja produzir em nós. Assim nós rendemos graças ao teu santo nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.